Boa noite, Wake. Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um tema que o Rafa pediu para a gente conversar, que é sobre o mesmo tema que foi falado no Camp Team. Quem aqui sabe o que é Camp Team? Para quem não conhece ainda, Gostei, pessoal, animada. Para quem não sabe, Camp Team é o acampamento dos nossos adolescentes, né? E o Rafa pediu para a gente trazer a mesma palavra que foi falada naquele lugar. Então, você que é adolescente que estava naquele lugar, a palavra é viva e eficaz, então continue com olhos bem abertos, aquilo que o Senhor vai trazer aos seus ouvidos hoje. E para você que ainda não ouviu, será apresentada uma palavra que o Espírito Santo quer falar ao seu coração hoje. E eu gosto muito de começar com algumas analogias, né? Eu queria saber aqui, quem gosta de fazer trilha? Alguém? Olha, bastante gente. Carlinha falou, um pouquinho, mas tá bom. Eu gosto muito de fazer trilha com a Babi, né? E qual é o princípio de uma trilha? Vamos lá, a gente tem um caminho de ida, a gente quer chegar em algum lugar e nós temos o caminho de volta. A gente não faz uma trilha porque a gente fala, não, deu vontade de andar aí ver uns galhos no meio do chão. Não, cara, assim, tem sim um lugar que eu quero chegar. Tem um lugar preparado que eu quero ver aquela vista. Mas vamos lá, a trilha, ela não é só a ida e ela não é só aquele lugar que eu vou chegar para ver aquela vista maravilhosa. Ela ainda tem também todo o caminho de volta. E o algo novo do Senhor, dentro dessa analogia, pode ser essa vista deslumbrante que tem no meio da trilha. E esse algo deslumbrante que tem no meio da trilha, ele não morre lá. É algo que a gente vai, vê, contempla, é algo que nos recarrega e que nos ajuda a continuar a andar todo o restante da trilha que nos está proposto. Mas nós cremos que o nosso Senhor, Ele é um Deus de detalhes. Então, nós somos pessoas diferentes, temos vidas diferentes, temos desafios e particularidades diferentes nas nossas vidas. Então, eu creio que não exatamente todo mundo vai trilhar a mesma trilha, mesmo que o nosso caminho seja apenas um, Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós podemos, dentro desse caminho, ter particularidades diferentes. Então, nós queremos que também o algo novo do Senhor, essa vista deslumbrante que nós vamos procurar no meio disso tudo, não é o mesmo para todos nós. É algo diferente e particular que o Senhor vai fazer na sua vida. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco mais hoje. E, como eu falei, eu e a Babi, nós amamos fazer trilha. E teve uma trilha que a gente falou que fez, que não foi uma trilha muito fácil, né, amor? Que foi a trilha lá de Itatiaia. É uma das trilhas, eu acho, que mais altas que tem aqui perto da região. O ar lá de cima, ele é muito rarefeito. Então, a gente já chega lá e sente um pouquinho mais o peso do corpo. É uma trilha bem íngreme, tem muita rocha, a gente tem que fazer umas pequenas escaladas no meio do caminho. Não é algo tão simples assim. E foi muito engraçado, porque fui eu e o Babi e minha mãe veio junto. E no meio disso tudo, a gente começou a andar, beleza, estamos indo, a gente estava acampando lá na base, né, no camping da trilha, e nós queríamos chegar até as prateleiras. E no meio desse caminho que a gente estava andando, 1 horinha de caminhada, um pouquinho cansado, suando um pouquinho, beleza, nada demais, eis que volta uma família. A gente pergunta, gente, quanto tempo aqui ainda andando para frente? Tranquilo, 1/2 você chega lá. Beleza, mais 1/2 andamos 1 hora, dá para chegar. Eis que andamos mais 1/2. Vem uma mãe e 2 menininhas pequenininhas voltando. Ué, gente, deve ser fácil, né? Se está voltando uma mãe e 2 menininhas pequenininhas, esse é o pensamento normal, vai ser tranquilo. E aí, quanto tempo? Olha, tranquilo, 30 minutos. Calma aí. Acabei de receber que era 30 minutos a 30 minutos. Tranquilo. Vamos andando, vamos. O caminho é esse mesmo? É esse mesmo. Então, beleza. Vamos andando, vamos seguindo. Estamos indo lá na trilha.
mais 30 minutos andando, até que a gente vê uma outra família voltando, um pai, a esposa, um menino, uma menina, 2 meninos, não lembro bem. Gente, tinha criança indo na trilha, não devia ser tão difícil assim. Talvez a gente não tivesse tão acostumado com ar rarefeito, essa mudança toda, aí a gente virou, gente, quanto tempo para chegar? Não, olha, daqui é tranquilo, 45 minutos vocês chegam lá. Eu falei, tá, gente, calma aí, as informações não estão batendo. E essa foi uma trilha que, até que a gente conseguiu ver, lá no final onde a gente tinha que chegar, ia ter que descer, subir, escalar uma pedrinha ali, nada de rapel, gente, mas assim, escalar uma pedrinha assim, como quadrúpede lá, tal, beleza. Mas, cara, eu falei, não, gente, assim, deu, abortou a missão, vamos voltar para o acampamento, foi muito legal, já vivemos isso, e a gente não conseguiu chegar ali até o final, onde a gente tinha se proposto aí, né? E isso é interessante, porque às vezes a gente está trilhando uma trilha no meio da nossa vida, que é exatamente isso que acontece. A gente está lá no meio do caminho, e aí parece que não tem molécula de oxigênio suficiente para respirar naquele ambiente. Você quer puxar, e parece que a respiração não completa. Tem um peso que vai puxando você para baixo, que você vira e fala, Senhor Jesus, como é que eu vou chegar lá? Não sei se vocês já viram alguns corredores, né, alguns nadadores também que vão treinar, que fica um peso assim para trás, eles vão correndo e o peso lá para trás, eles vão nadando e tem um elástico segurando eles, que não deixa, e às vezes parece que a gente está nessa, que a gente está tentando avançar e que a gente não consegue, chega num ponto do caminho que a gente só desiste, a gente vira e fala, chega, não dá mais para mim, eu vou voltar, e a gente olha assim para cima e fala, cara, digamos que são 20 andares essa trilha, eu estou até vendo o final, mas para eu chegar nesse final, são mais 19 andares, como é que eu vou chegar até lá? E aí é o nosso primeiro erro, no meio disso tudo. A gente começa muito a olhar o que falta, a gente começa muito a ver na nossa capacidade, do tipo, eu não tenho o que é preciso para chegar até lá, eu não consigo fazer isso, não vai dar. E a gente esquece o que está escrito lá em Jeremias 17,5, é o primeiro versículo que eu vou convidar você a abrir hoje. Hoje a gente vai passear um pouquinho na palavra. Jeremias 17,5 diz assim, assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto, solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Mas graças a Deus vem o versículo 7, quando está escrito, bendito é aquele que confia no Senhor, e cuja a esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. E no meio dessa trilha, gente, que a gente vai procurar algo novo do Senhor na nossa vida, que como eu falei no início, é algo particular que o Senhor tem para cada um de nós, não é a mesma coisa que Ele tem para todos, porque Ele é um Deus de detalhes, Ele é um Deus que, Ele deu uma identidade para cada um, gente. Então, Ele deu diversos dons distribuídos ao seu povo, Ele deu diversas funções, então a gente crê que aquele algo novo dEle vai ser algo particular para cada um de nós. Então, quando a gente vem para buscar esse algo novo, a gente não pode querer colocar nossas forças em nós mesmos. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje, sobre o como viver esse algo novo do Senhor. E nós vamos falar sobre 4 passos para podermos viver o algo novo de Deus na nossa vida. E o Senhor trouxe muito para mim, quando eu estava orando aqui uma semana antes do camp, sobre uma palavra dele que pudesse definir muito bem o que seria esse algo novo. E ele falou assim no meu coração muito claramente, da água para o vinho. E esse é o algo novo que eu quero agir na vida de vocês.
E o versículo que fala sobre isso está lá em João 2, versículo 1. Eu convido todos a irem até lá, para a gente poder fazer essa leitura junto. Todo mundo chegou? Amém? É isso aí. O casamento em Caná da Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhe disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhe disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem um vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. E a gente vai destrinchar um pouquinho esse texto, nesses 4 passos que o Senhor mostrou para a gente falar hoje. E o primeiro passo, a gente vai ler aqui. 3 dias depois houve um casamento, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado. E aí está o primeiro passo. Convide Jesus para entrar na sua vida. Jesus, ele não entra sem convite. Jesus, ele não entra sem consentimento. Jesus é um gentleman, gente. Ele não vai arrombar a porta do seu coração. Ele não vai te pegar no mata-leão e falar: vem cá que agora já era. Não, não vai. Jesus, ele não vai te forçar a nada. Mas ele está ali, disponível. E eu queria te convidar a pensar que se Jesus não tivesse sido convidado para aquele casamento, que fim teria aquele casamento? Vocês já pensaram nisso? O que aconteceria se Jesus não tivesse ali naquele momento? O quão trágico seria aquela cena? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre a frente sobre isso. Mas porque ele estava presente, porque ele foi convidado, ele pôde manifestar a sua bondade e a sua misericórdia naquele lugar, e o milagre dele pôde acontecer. Mas infelizmente na nossa vida, tem alguns momentos que a gente tem medo de convidar Jesus para estar com a gente, que a gente tem vergonha de convidar Jesus para estar com a gente, às vezes por aquilo que a gente fez. Esse é o reflexo natural do pecado, gente. Adão e Eva, desde o primeiro pecado, isso foi o que aconteceu. O Senhor vinha todo dia para ter um encontro com eles, para estar junto deles, porque o Senhor queria relacionamento com a sua criação. O Senhor amava e ama a sua criação. Mas quando ele chega depois do pecado naquele momento, cadê o homem? Cadê a mulher? Todo mundo foi e se escondeu, a gente errou. Qual é o primeiro reflexo depois que o ser humano, desprovido do Senhor, faz? Ele corre de Deus, ele vai se esconder. Qual é o segundo reflexo? Senhor, foi essa mulher que o Senhor me deu, ou seja, a culpa não é minha. E o terceiro reflexo é: mas pode ficar tranquilo, eu já peguei umas folhinhas aqui, ó, já cobri tudo, nem estou mais nu. Então assim, reflexos que nos afastam de Deus, reflexos que tentam colocar a culpa em outras pessoas pelo nosso pecado, reflexos que tentam nos cobrir de trapos de imundície para falar assim: Senhor, está tudo resolvido, eu já fiz. E que isso tudo nos afasta dele. Mas a gente esquece que no meio disso tudo, o Senhor pegou pele de animais, e no meio de pele de animais há sacrifício, há sangue que sai dali. E ali tem o primeiro sacrifício que é feito, ele cobre aquelas pessoas,
para que eles não fiquem nus na sua nudez. E a gente esquece também na parábola do filho pródigo, que quando a gente erra, resumindo o que aconteceu, né? O filho vira e fala para o pai: olha, pai, eu quero tudo o que eu poderia pegar de ti, e eu vou sair, porque eu sei o que é melhor para mim, eu sei qual é o plano que eu tenho para a minha vida, então aqui, com licença, eu vou pegar tudo que eu tenho, eu vou botar na minha mochila, e eu vou sair para me aventurar, com tudo aquilo que eu acho que é o melhor para a minha vida. E no meio disso tudo, ele gastou tudo que tinha, ele perdeu todos os amigos, porque os amigos não eram dele, só queriam as coisas que ele tinha naquele momento, e além disso, teve um momento que ele estava comendo comida de porco, e virou e falou: nem os servos do meu pai, os trabalhadores do meu pai são tão maltratados assim. Então ele decidiu voltar para a casa do pai, e quando ele volta para a casa do pai, o pai não perguntou de cara: filho, onde você estava? Filho, o que você fez? Sai daqui, filho ruim. Ele estava na porta, de braços abertos, esperando o filho voltar. Então é isso que eu quero trazer à nossa consciência hoje nesse primeiro passo. Não tem pecado grande o suficiente, não tem culpa grande o suficiente, não há nada que você possa ter feito para que possa te afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, que foi conquistado pela sua vida. Está escrito lá em João 3,16, gente. Cara, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio filho, o seu bem maior, tudo que ele tinha de mais valor, como o Rafa pregou aqui há poucos dias atrás. Ele viu valor na sua vida, ele falou: cara, eu amei tanto você que eu estou dando aquilo que tinha de maior valor pela sua vida. E eu tento achar que um erro meu é maior do que a obra da cruz dele, que um erro meu é maior do que o sangue que foi derramado para que ele pudesse ter relacionamento comigo. Então hoje ele te convida a ter um relacionamento íntimo com ele, para que você ofereça um convite e fale: Jesus, você pode entrar na minha vida, e que não haja impedimentos para que você traga esse convite, para Jesus entrar na sua vida. E eu quero finalizar esse ponto com a gente abrindo lá em Apocalipse 3:20. Pode segurar o dedinho em João, gente. A gente sempre vai estar voltando em João. Apocalipse 3:20 está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Não está escrito que eis que estou à porta e arrombo, eis que estou à porta e saio entrando, é eis que estou à porta e bato. Então, quando o Senhor estiver batendo a porta do seu coração, eu creio que Ele está batendo a porta do seu coração hoje, não endureça o seu coração, abre a porta para Ele entrar, porque Ele vai entrar, Ele vai cear contigo, Ele vai mudar a sua vida, mas você precisa abrir, você precisa entregar o convite para Ele, de maneira racional e de maneira voluntária, não esperando que Ele vá fazer algo sem você chamar Ele para entrar, porque não é assim que acontece no reino. E agora eu quero falar um pouquinho sobre o segundo passo. Então vamos voltar lá em João 2 e continuar a leitura de onde nós paramos. E paramos no momento em que Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E a gente dá uma pausa aqui. E esse é um momento crítico da festa, né? E eu quero que acabou o vinho. Acabou o vinho, gente. Vocês sabem o que é acabar o vinho para um casamento daquela época? O vinho era quase que o centro da festa. Acho que depois dos noivos, você podia colocar o vinho naquela época como centro da festa. O vinho era a maneira de quem te chamou para a festa te honrar naquele lugar.
Se acaba o vinho ali, é como se faltasse honra para quem convida para aquelas pessoas. O vinho era o que trazia alegria e diversão para aquele ambiente. O vinho era o que trazia os brindes e as danças para aquele ambiente. Então, quando acabou o vinho, o segundo passo que o Senhor trouxe no meu coração foi: saiba das suas limitações, não seja autossuficiente. Porque hoje em dia, quando acaba o vinho na nossa vida, quando acontece algo que eu não tenho que fazer, e naquela época, gente, não tinha iFood, não tinha nenhum outro aplicativo de delivery de comida ou de bebida na época, não tinha como a gente arranjar vinho naquele momento. Era desesperador, o cenário não era bom. Aquela família ia ser mal falada por muito tempo por aquilo que estava acontecendo. E eles não tinham nada que eles pudessem fazer naquele momento para a catástrofe que eles estavam vendo. Então, nesse segundo passo, eu te chamo: reconheça um momento em que você não pode fazer mais nada para mudar a situação e deixe ele agir. Porque se eu tento arranjar algum jeito de fazer dar bom naquele momento, eu saio da vontade dele. Eu estou resolvendo contrário a Jeremias 17:7, que é aquele homem prudente, que é plantado junto ao ribeiro. Mas eu entro na área de ser maldito o homem que confia na força do próprio homem. Porque naquele momento, cara, era muito simples. Não, gente, pega um pouquinho de água aí, bota açúcar, bota um corante, finge aí que é vinho, e é isso. Não, olha, pega umas frutinhas aqui, espreme limão, vira limonada, a festa segue. Eles podiam dar várias outras soluções catastróficas para aquele lugar. O plano B, C, D, E, F. Mas graças ao Senhor Jesus, veio a insuficiência deles neles mesmos. Eles descobriram: nada posso fazer para isso. E o Senhor pôde agir naquele lugar. Isso traz a gente para o terceiro passo, que a gente vai continuar lendo aqui. E a gente terminou com: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E agora, entrando no versículo 4, mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhe disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. E a gente para por aí, para falar um pouco sobre o terceiro passo, né? E a frase que ficou para esse terceiro passo, que o Espírito Santo falou ao meu coração, foi: façam tudo o que ele disser. Primeiro passo: convide Jesus para a sua vida. Segundo passo: reconheça a sua insuficiência em resolver o problema. E terceiro passo: façam tudo o que ele disser. Mas, Léo, parece loucura. Olha o que eu estou vivendo. Léo, ele está me mandando botar água nesses potes. Léo, eu preciso de vinho. E a gente vem querer trazer sabedoria para o Senhor sobre a nossa situação. A gente vem querer pegar o controle da situação e falar: Senhor, o que você está me mandando fazer? Não é disso que eu preciso. Colocar água em pote. Creiam, dele vem a solução. Mais uma vez, façam tudo o que ele disser. E eu acho algo muito particular que ele falou aqui: encham de água esses potes. Esses potes que eram usados naquela época, como ele fala aqui, e ali haviam 6 potes de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada um cabiam cerca de 100 litros. Um pequeno parênteses: imagina o tempo que foi perdido
no meio de um ambiente de crise, para encher 6 potes com 100 litros de água cada um, e você não vê no menor sentido. E nesse parênteses, eu quero só trazer a consciência para a nossa vida. Se você não vê sentido naquilo que Jesus está pedindo para você fazer hoje, Ele não te pediu para entender nada. Ele só pediu você para fazer tudo aquilo que Ele disser. E a partir dessa plataforma, que é a única coisa que a gente tem que fazer no meio desse caos que às vezes se apresenta na nossa vida, é fazer tudo o que Ele disser, fazer tudo que Ele mandar. Fechando parênteses dos 100 litros, e quanto tempo isso deve ter durado, esses potes todos, eles eram de pedra. E por que esses potes eram de pedra naquela época, né? A lei não deixava com que os potes para purificação, eles fossem potes de barro ou potes de cerâmica, porque poderiam ser potes impuros, entre aspas, né, naquela época. Então, os rituais de purificação não